É com uma alegria muito maior que esse estúdio que a gente começa mais uma edição do Assim 360 e hoje um pouquinho mais cedo, das 6h30 para 6h25, porque nós estamos recheados de bons assuntos e boa notícia tem que ser compartilhado. Ao meu lado, o presidente da Associação Comercial, o melhor da história da associação até o presente momento, Nelson Teodoro. Boa noite, Nelsinho. Boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado por estarem aqui e obrigado por quererem mais informação daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos caminhando cada dia mais para fazer um pouco mais para o nosso comércio, para a nossa cidade e para que a gente desenvolva. E é por isso que hoje, daqui a pouco, nós temos aqui uma palestra com uma pessoa excepcional, certo, Laer? Sensacional mesmo, é a segunda vez dele em menos de um ano aqui na Associação Comercial. A primeira vinda dele para cá já foi um sucesso, lotou o auditório. Olha que o auditório é grande, hein, Nelson? Auditório com 200 pessoas, hoje nós temos 230 inscritos. Está preparada a sala lateral para fazer uma transmissão ao vivo, para que todo mundo que chegue aqui tenha condição de assistir. Bem colocado. Ao vivo agora, no Assim 360. Aí ele sai daqui e vai direto para o auditório para fazer a palestra, que vai ser ao vivo também no site da associação e todos os canais aqui das redes sociais da Associação Comercial. É Assim 360, trazendo para você todos os ângulos da boa notícia. E nós estamos falando do palestrante Cláudio Luvisotti. Falei certo seu nome, Cláudio? Boa noite. Boa noite, Alair. Boa noite, meu querido Nelson. Boa noite, minha linda Mojimirim região. É bom demais estar aqui. Você falou certinho. Pronunciei corretamente? Pronunciou melhor do que eu. Isso é importante para o apresentador, né, Nelson? Isso é fantástico. A eloquência faz parte da excelência. Exatamente. Uma vez eu fui entrevistado e a pessoa me chamou de... Acho que foi Alaor, se eu não me engano. E eu me senti muito incomodado, porque incomoda, né? Por isso a minha preocupação, viu, Nelson? De sempre preocupar antes, pergunta como é que pronuncia. Não tem que ter vergonha, tem que perguntar, né, Cláudio? Com certeza. E só o fato de você falar o nome de uma pessoa, isso significa que você está ativando gatilhos mentais. Perfeito. Da mais alta categoria de conexão. Que legal. Existe uma ordem cronológica na mente humana que define as coisas como uma ordem de importância da atenção. E são 3. A primeira é o seu nome. Então, não existe gatilho mental mais forte do que o seu nome. Olha isso. Por quê? Porque foi a palavra mais ouvida no mundo e é uma palavra de alerta. Cada vez que fala seu nome é um alerta. A segunda é fogo. Fogo? Fogo. Por quê? Porque ativa o sentido de emergência. De defensivo, de sobrevivência. E a terceira é grátis. Todo mundo gosta de algo grátis. Então, se você conseguir colocar o seu nome no meio de fogo e grátis, você tem conexão 100% com quem você quiser. Haja criatividade, hein? Entre fogo e grátis, o que lhe ocorre aí, Nelson? E olha, interessante que, querendo ou não, isso já é um processo de venda. É um processo de venda. E hoje o Cláudio vai nos ensinar a vender até em pensamento. Exatamente, esse é o ponto-chave dessa nossa entrevista. Ele já esteve aqui fazendo uma palestra motivacional para vendas, né? E agora, hoje, ele vai... Mas é possível isso, Cláudio? Vender até em pensamento? Você já tem algum software da Tesla aí que a gente não conhece, que já está vendendo em telepatia? Olha, seria bom, mas o Deus é tão universalmente justo com isso que ele dá esse poder não só a Elon Musk, a qualquer pessoa. É verdade. Qualquer pessoa tem o poder de impactar positivamente ou negativamente outras pessoas. E de acordo com a forma que você impacta as pessoas, isso vai gerar para você um resultado. Se eu atingir de uma forma positiva, acredite, você vai ter resultados positivos. Se eu atingir de uma forma negativa, é naturalmente receber o mesmo daquilo que eu entrego. Por isso que é interessante isso daí. Existe uma pequena diferença entre as pessoas, essa pequena diferença pode ser a grande diferença. E a grande diferença é se sua atitude é positiva ou se sua atitude é negativa. O vender até em pensamento é uma passagem que você teve positiva em relação a alguém. E por que aí vende até em pensamento? Porque você vende sempre. E se a passagem foi negativa? Aí você não vende nunca mais. Tem muitas pessoas que são bem-sucedidas na primeira venda, mas não existe uma recorrência, não existe uma segunda. E por quê? Porque não impactou positivamente o outro.
E o contrário também é válido, né? Tem bons vendedores aí que demoraram para fazer uma primeira venda, não é mesmo? Sim, e o que é interessante é assim, a venda ela não é um miojo que você faz em 3 minutos. Dependendo daquilo que você vende, existe um processo. Então, é interessante essa história assim, ó, não existe o melhor ou existe o pior, existe a regra, existe o jogo e o ambiente. Bacana. Se você fizer uma competição entre um crocodilo, né, e um urso, quem ganha? Depende de onde é feita a luta. Depende do terreno. Exatamente. Se for feito na terra, a possibilidade do urso ganhar é grande. É grande. Agora, se for feito na água, o jacaré vai puxar o urso para a água e talvez ele tenha o ambiente dele. No território dele, ele Exato. domina. Então, essa é a ideia. Ou seja, cada macaco no seu galho, Cada né? um no seu quadrado. Exatamente. E aí, numa dessa, eu queria saber, professor, como é que você acha que está o mercado de vendas hoje? Existe procura de vendedor? Existe falta de vendedor? Como você vê isso? O mercado de vendas ele é a porta da riqueza para o empresário. Então não tem como, de repente, um empresário ele falar de dinheiro novo, ele falar de crescimento, se ele não olhar vendas. E aí que é uma parte muito importante de quem é preparado em vendas. Eu duvido, eu como empresário, se eu recebo amanhã um memorando, uma carta, ou de repente um contato de alguém que fala assim, ó, eu sou muito bom em vendas, você vai se surpreender comigo, não precisa pagar o meu salário, deixa eu render o que eu mereço e no final você vai ver o quanto que eu valho e você vai ver que eu valho muito mais do que você pode pagar para mim. Eu consigo vender o que você quiser. Como você vai falar não uma pessoa dessa? Não tem. Não fala. Não tem? Vem para cá. Vem para Já. cá. Então, o que acontece nesse sentido? Uma das poucas profissões ainda hoje que você pode definir o seu salário, você pode definir o seu estilo de vida, você pode definir o seu horário, é a profissão de vendas. E por quê? Porque o vendedor, naturalmente, ele não vai ter uma preocupação de ser um empregado, muito menos um funcionário. Ele sai até da característica de colaborador. Ele é um sócio da empresa hoje. Ele acaba sendo um braço. Que posição interessante. Um sócio. O vendedor é um sócio. Chama muita atenção isso, principalmente para quem deve estar nos acompanhando agora e pensando assim, será que eu tenho um dom para trabalhar com vendas? Existe esse dom? A pessoa pode desenvolver isso, Cláudio? Não existe dom. Vendas é habilidade, ela é uma constituição de um conhecimento. E essa história, por exemplo, de achar que vendas é um dom, isso é conversa para quem vende qualquer coisa, para qualquer um e com um preço muito baixo. Naturalmente, quem vende qualquer coisa para qualquer um não ganha dinheiro. E por quê? Porque simplesmente não tem preparo. Se eu for vender, por exemplo, um aparelho de eletrorressonância magnética, primeiro que não é qualquer produto, segundo que não é qualquer cliente, e terceiro que a minha condição técnica para isso tem que ser absurdamente alta. Então, eu tive que me preparar para isso, eu tive que desenvolver isso. Então, toda a área de vendas ela é uma área a ser muito, muito repetida, estudada, aprendida. E por que é tão difícil se formar bons vendedores, profissionais de alta performance? Porque, primeiro, não existe uma faculdade para isso. Ou seja, não existe uma bibliografia limitada, né, que faça com que, de repente, estou formado. Não. Formado significa estar numa forma. E o grande vendedor ele é desinformado. Mas não desinformado no termo de não ter informação. Ele é tirado da forma. É natural. Entendi. Ele sai do lugar dele para conseguir chegar até o cliente e oferecer aquilo que o cliente quer dentro do melhor produto possível. Porque vender, teoricamente, é fácil. Eu posso vender qualquer coisa para você, para outras pessoas. Mas se eu não atingir exatamente aquilo que você quer, eu vendo uma vez apenas. Não vou vender mais. É verdade. E o vendedor, o bom vendedor, ele vende hoje, vende amanhã, vende depois para a mesma pessoa. E como que é essa relação, Cláudio? É boa venda, com satisfação? O que tem envolvido aí, além de honestidade? O que é importante a gente imaginar que é assim. Se eu decidir ficar 40 anos na profissão de vendedor, isso foi uma decisão. Mas toda pessoa que tem alta performance em vendas, ele migra para ser um empresário. Ele migra para ser o diretor de alguma repartição. Se ficar em vendas é porque é decisão da pessoa ficar em vendas. Mas é um crescimento tão grande e dentro desse crescimento, a quantidade de oportunidades que se abre é absurda.
E por quê? Porque uma pessoa que trabalha em vendas não pode ter aquela mentalidade de empregado. Isso não é nada contra, mas a mentalidade do empregado. Vamos traçar essa visão. O que seria um empregado? O empregado é alguém que tem uma função no emprego. O emprego tem uma limitação, o emprego tem um certo conforto para quem é empregado, né? Existe uma legislação que assegura o direito de quem é empregado. A CLT. Então, se for analisar, existe uma forma, e nesse formato, né, ou seja, em formado, não tem como você ir além. Quando você vai falar de vendas e a pessoa está com uma mentalidade de empregado, ele imagina, eu vou vender muito para o meu patrão ficar rico. Então, já tem uma necessidade de mudar essa mentalidade. Perfeito. Primeira coisa. Olha, isso é profundo. É uma mentalidade. Né? Quando a pessoa sai dessa mentalidade e acredita que ela está sendo responsável pelo milagre dela, aí ela deixa de ser empregado, ela entra numa função de funcionário. E o que é o funcionário? Funcionário é alguém que funciona, sem a necessidade de uma fiscalização, sem a necessidade de uma cobrança, alguém que você pode deixar, ele vai funcionar. É. Existe uma limitação? Sim, mas existe muito mais liberdade do que na função do empregado. Aí o que acontece? Poxa, eu gostei de ser funcionário, mas agora eu gostaria de ser um colaborador. Peraí, aí já eleva o nível. Exato. Porque se o funcionário tem que funcionar num determinado lugar, o colaborador ele tem que ser empregado, ele tem que ser funcionário e ele tem que colaborar em todos os aspectos. Ele tem que colaborar com o cliente, ele tem que colaborar com o fornecedor, ele tem que colaborar com o dono da empresa, ele tem que colaborar com a família dele. E quando ele entra numa função de colaborador, ele tem que ter uma gestão melhor das suas oportunidades. Naturalmente, nesse estágio, ele eleva-se a sócio. E sócio daí ele pode ser um empreendedor no CNPJ de terceiro. Perfeitamente. Ele sai da CLT e entra na pejotização, que foi o tema do 360, do Assim 360, na edição passada. E tudo interligado aqui com o Cláudio Luvisotti agora. Mas é o que nós estamos fazendo aqui na associação. Todas as palestras, elas têm uma razão de ser. Todas as palestras, elas acontecem Se complementam. para complementar, para ampliar e para melhorar exatamente a produtividade tanto da empresa como do empregado. Sim, e o que é importante, o empreendedorismo é a forma mais assertiva de gerar riqueza num país. Ou seja, você pode ter, por exemplo, por melhor que seja a estabilidade de um concurso público, o grande fator gerador de riqueza é o empreendedorismo. Então, o que acontece? Você pode ter uma grande indústria que toma conta de um conglomerado de 5, 10 mil empregos numa cidade. Ótimo. Mas se esses 10 mil empregos fossem gerados por pequenas e médias empresas, o nível de ganho era absurdo dessas pessoas. Então, o que a associação comercial vem realizar, o que vocês estão contribuindo, é para incentivar esse perfil empreendedor nas pessoas. E isso é grandioso, isso que muda uma nação. Exato. E aproveitando o seu gancho, dá para colocar na tela o que nós vamos ter na sequência aqui na Associação Comercial? O que vem por aí, Porque a gente está... a programação da A programação da Sim está Lembrando que constante. hoje o Cláudio vai fazer uma palestra ao vivo, daqui a pouco, no auditório principal da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim. Então, depende de onde você está, dá tempo ainda de você acompanhar essa palestra pessoalmente aqui. Exatamente, porque cada dia a associação tem uma novidade. Cada dia nós temos uma atividade nova, uma palestra nova, algo que vai fazer com que você esteja mais informado. E o Luvisotti é um caso à parte, porque eu o conheço há 40 anos, há muito tempo. Nós temos ali vendendo até pensamento, é hoje. O Cláudio Luvisotti, é esse sorriso aí que encanta e que vende, gente. Ele sabe vender e vai nos ensinar isso no dia de hoje. Depois desse, nós temos mais uma outra palestra, que é com a Fátima Trindade. A Fátima Trindade eu conheci enquanto na Sogesp, e nós tínhamos as palestras para os médicos, e o Dr. Jarbas queria algo mais para os médicos, algo que fosse além das palestras técnicas, e começou a trazer a Fátima Trindade, e ela vai trazer o despertar do poder da sua mente. Ou seja, hoje você vai aprender a vender em pensamento, e ela vai te ensinar a ampliar a sua mente para fazer melhores vendas, melhores atendimentos. E não só vendas, ela vai falar muito a questão do PNL, de você saber se comportar em alguns ambientes que te auxiliam até na sua vida amorosa, com a família, em casa.
E o desenvolvimento pessoal. Exatamente. Então, nós estamos cada vez mais complementando as atividades. E depois nós temos ainda uma coisa que está muito forte, Cláudio, até você pode fazer um comentário, que é a reforma tributária. Nós, os empresários, e não só os empresários, mas as pessoas estão passando por isso e muitos não sabem. Essa reforma, até uma dos fatos ele vai contar algumas coisas que não estão sendo contadas. Atento às datas, hein, pessoal? Essa da reforma tributária é dia 5 de fevereiro. Isso. O Fernando é um especialista da Federação do Comércio que conhece muito e ele vai nos contar os detalhes. Porque, gente, no futuro nós temos um problema. Você vai chegar no supermercado, vai olhar o preço e, a hora que você for passar no caixa, o preço é outro. Então, nós vamos ter que estar preparados para isso e cada setor tem uma diferença. E aí, o vendedor vai ter que saber se comportar no processo. Certo, Cláudio? Com certeza. Até falando da questão de tributos, imposto, né? De primeiro, dê a César o que é de César. E as pessoas nem se preocupavam. Ou seja, não, eu pago o imposto. Hoje, na realidade, a inteligência tributária é o que vai ser o seu fator de resultado e lucro. Muito bom, é isso aí. E olha, eu falo muito disso. Hoje, a gente às vezes não consegue aumentar o preço, porque o preço final ele é regido pelo número das empresas e pelo poder aquisitivo das pessoas. E o que nós podemos fazer dentro da nossa empresa é reduzir custo, diminuir gastos. E essa reforma ela vem exatamente ao contrário, ela vem aumentar imposto, aumentar gastos. Temos mais uma palestra? E nós temos aqui um outro evento. Vamos falar de tecnologia. Exatamente. O ENA é um encontro de negócios da Associação Comercial. É o momento, Cláudio, do associado trocar conhecimentos, fazer network. E o nosso ENAPIT ele é bem legal, bem gostoso, porque todo mundo que participa tem um minuto para contar sobre o seu negócio. Durante um minuto, ele vai fazer a sua propaganda, vai falar o que ele vende para toda uma plateia. É um momento de venda rápida. E depois da apresentação de todo mundo, nós temos um café muito bem servido, onde as pessoas vão conversar, trocar cartão. E, é claro, aquele que quiser trazer um brinde para sortear vai ter o nome falado mais vezes, né? Porque eu lembro de aquela fala sempre, quem não é visto não é lembrado. E assim, no ENAPIT, as pessoas podem se olhar olho no olho. Nelsinho? Não tem aqui só aquele contato de redes sociais. É você olhando olho no olho. Foi num evento como esse do ENAPIT que a associação levantou pequenas e microempresas que passaram a ampliar os seus negócios, aumentou o estoque, aumentou a quantidade de funcionários, porque passou a atender empresas maiores ainda. É o caso de um vendedor de água que passou a atender uma multinacional. Um exemplo prático que foi num evento como o do ENAPIT, de um evento de network que surgiu o crescimento. O Everaldo do Doces Fazenda, ele comprou um caminhão. Doces da Fazenda. Delícias da Fazenda. Ele estava fazendo um negócio com uma empresa de caminhão, chegou no encontro, ele encontrou uma empresa que fez um preço melhor para ele. Olha aí. Ele comprou um caminhão com preço melhor, com condições melhores, aqui, dentro do encontro de negócios. Agora, Cláudio, voltando aqui para o nosso assunto, os vendedores do futuro. Como é que a pessoa lida com a pressão, com o estresse das vendas, a necessidade, a questão de bater metas? Tem como lidar com isso sendo um vendedor de sucesso? Coisa importante de meta. Meta para uma empresa, se ela é teto, já é errado. Meta tem que ser piso. E por quê? Se é teto, existe a possibilidade de eu alcançar. Se é piso, existe a certeza de eu pisar. Vamos caminhar sobre ela. Essa é a primeira coisa. A segunda, a pressão em relação a metas nunca é em relação à meta, e sim em relação à preparação da pessoa que recebe a meta. Eu chego numa empresa, tem 40 representantes comerciais, e por que 8 batem a meta, os outros 32 não batem? Boa pergunta. É cliente diferente? É produto diferente? É preço diferente? Não. É uma preparação diferente. E é interessante essa relação da preparação que funciona assim. Existe um crivo para você saber se uma pessoa é preparada para uma meta. E é bem simples isso daí. A primeira é a relação da autorresponsabilidade.
Se eu tenho autorresponsabilidade, eu sou comprometido com a meta que me chega. Segundo, eu preciso ter competência, o saber como fazer para chegar naquilo. E o terceiro, eu tenho que ter uma coisa chamada mentalidade apurada. Porque eu posso saber como fazer, mas se eu não querer, não adianta. Fato. Quando eu vejo, por exemplo, na convenção, agora é a meta do ano. Se o ano passado foi 200 e vocês venderam 150, esse ano não é 200, esse ano é 300. E você vê metade da sala que entra nessa mentalidade negativa. E eles já falam assim, ano que vem é 400. E olha onde está o gargalo. Como funcionam essas três condições? Suponha, por exemplo, que é final de Copa do Mundo. Brasil na reta para o hexacampeonato. Decisão em pênaltis. Não contra a Itália. Parece que você já está contando o futuro, que vai acontecer agora, né? Quem que é o último homem brasileiro para poder fazer o gol? Depende dele. Neymar. Uau. Então, vamos lá. Neymar. Tem autorresponsabilidade? Muito. Muito. Elevado. Ele não fez um gol contra, né? É verdade. Pronto. Então, significa que ele tem consciência disso. Tem competência para isso? Sim, bastante. Muita competência. E a mentalidade dele é para aquilo. E por que é para aquilo? Por quê? São 5 bilhões de pessoas no mundo olhando aquele momento. São 100 mil pessoas no estádio. É uma nação inteira dependendo dele. Uau. Ou seja, a meta é braba, mas a preparação dele é coerente. É desafiadora. Agora, vamos colocar eu no lugar do Neymar. Eu tenho autorresponsabilidade. Claro, hexacampeonato, Brasil, você acha que eu falo, não é comigo? Não, é comigo. Tenho competência, que a minha direita é boa e foi difícil errar um pênalti até hoje. Os campinhos de Leme que eu digo. Né? Exatamente. A minha mentalidade é uma boa mentalidade, mas não é apurada para isso. Perfeito. A possibilidade, a hora que eu estiver no campo, ter um AVC, um derrame ou um infarto, antes de colocar a mão na bola, demonstra uma coisa interessante. A minha autorresponsabilidade, eu sei da pressão, sim, mas eu não sei como atingir. ela. Agora, suponha uma pessoa sem autorresponsabilidade. Completamente desorientado ali. Chega lá e dá um bicudo, não está nem aí. Não está nem aí. Pode acertar, pode errar, mas o que acontece? Dane-se. E é o que acontece quando você vê uma equipe de vendas. Primeiro, quem está comprometido com a causa? Porque se a pessoa não estiver comprometida, o ano que vem pode passar a meta que for, não vai estar nem aí. Quem sabe como fazer? Quem preparou para isso? E como está a cultura da empresa? O clima, o incentivo, né? Aquilo que está além da técnica. Quando você consegue trazer essa tríade, uma meta passa a ter mais sentido. Interessante. Nossa. Muito interessante. O que me leva a uma outra dúvida. Quais são as características mais importantes, então, de um bom vendedor? São várias, mas vamos imaginar assim. A primeira coisa de um bom vendedor, ele tem que gostar do que ele está fazendo. Gostar ao ponto que, se não tivesse salário, ele faria até de graça. Gostar, mas ao ponto de ser tão visceral o amor por aquilo que ele faz, que cada pessoa que ele cumprimentar vai ser percebido no olhar, vai ser percebido na convicção, vai ser percebido no coração dele o fato de poder arrebanhar as pessoas para poder contar a história. Isso, primeira coisa, é um amor incondicional por aquilo que faz. Que não é uma coisa que as pessoas fingem, né, Cláudio? Não tem como fingir. Não tem como fingir. Isso é a primeira condição. Isso tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. A pessoa verdadeira. Essa é a intenção. O segundo, a boa comunicação. Comunicação é uma via de duas mãos. A primeira via é a via de lançar a boa semente. A segunda via, de colher os frutos que essa semente, né, produziu. Entendendo a necessidade do cliente, sendo um bom ouvinte, tendo essa capacidade de não ser simplesmente alguém que escuta, mas alguém que analisa atentamente cada palavra como uma pérola a ser, vamos dizer, organizada como uma joia num colar. Isso daí é o ato de dar atenção, o bom atendimento. Bom atendimento é a arte de dar atenção. E você dá a boa atenção quando você acessa essa via de duas mãos, que é a comunicação inteligente. O quarto, no caso, seria conhecimento técnico. E tem gente que acreditando que vai conseguir vender alguma coisa ainda simplesmente pelo fato de ter somente essas três.
Sabe aquela coisa, por exemplo, hoje não acontece mais isso, mas você ia comprar um forno micro-ondas, perguntava para o vendedor lá, né, e aí, o que ele faz? Faz pipoca em 3 minutos. É só isso que ele sabe. Tem o timer, né, ou seja, coisa básica. Não dá para você ter uma vida extraordinária sendo uma pessoa básica. Não dá para você ganhar muito, né, sabendo pouco. Né? Ou seja, ser raso define realmente o resultado. Raso. Agora, tudo aquilo que eu me aprofundo, que eu me especializo, tudo aquilo que eu transformo a minha mente como um verdadeiro guia, um roteiro de consulta, eu estou uma girafa em meio às formigas. Por quê? Eu tenho conhecimento técnico para isso. E o quinto, crenças. E a crença tem que ser positiva em relação àquilo que você vende. Eu posso ter esse compêndio de situações maravilhosas, mas se a crença sobre aquilo que eu vendo for negativa, vamos supor, por exemplo, eu tenho todas essas crenças, eu tenho todas essas competências, mas como eu arrumo uma profissão de vender cigarros, mas eu não apoio. A minha crença negativa sobre o cigarro pode ter todo a favor, mas não vou ter sucesso. Ou seja, a crença. Eu tenho que ser crente que aquilo que eu faço tem papel no mundo. E com essa crença positiva sobre aquilo que eu levo, né, muda o jogo. Porque muito vendedor ainda tem aquela crença assim, para eu ganhar, outro tem que perder. Para eu ganhar aquela venda, alguém perdeu de vender, ou o cliente perdeu. Não, isso daí é crença negativa e não cabe dentro desse conceito de excelência e resultado. E qual é a sua dica para a gente conseguir despertar essas fases nas pessoas? Como que a gente pode fazer para que ela perceba a importância de ter toda essa etapa e de acreditar nela, que eu acho que é o ponto principal? A consequência de um processo, né, de sucesso é o sucesso de cada etapa. Se eu chego numa pessoa que ela não tem norte nenhum e simplesmente eu dou a condição inicial dela se apaixonar por aquilo que ela vende, ela já traz com ela um pacote louvável de motivação para fazer aquilo. Se eu querer exigir o desenvolvimento imediato dessas 5 situações, eu vou ter que pegar ou alguém pronto, né, ou alguém que praticamente pode ser o meu concorrente, que eu tope, de repente, virar um sócio dele. Ou seja, pessoas devem ser formadas. Então, a paciência de ensinar. O que o pessoal está fazendo hoje, mandando os seus funcionários, e é interessante, manda o funcionário, mas não vem. O empresário, vou mandar 10 pessoas, você vem? Não, eu já estou bem. Mas como não? Você tem que ser o primeiro. O primeiro a participar. Então, ou seja, quando você tem a iniciativa, você é o exemplo. E quando você é o exemplo, você está na vanguarda da liderança. Você atrai. Então, a parte fantástica de um evento que nem hoje é que as pessoas presentes aqui trouxeram sua equipe. Eu tenho um amigo, que é o Edson, que está lá em Jaguariúna, né? Ele vai estar aqui. A equipe dele. Eu recebi uma mensagem hoje da Mega, né? Aí, tá vendo? Ou seja, tô indo aí, ou seja, numa outra cidade. Então, você vê que com a equipe. Né? E isso é importante, ou seja, um soldado em batalha, ele vai ver quem que é o general no campo de batalha. Ele vai ver quem está junto. E isso daí não tem como você exigir, aprende, estuda, vai lá, faz esse curso, porque dá a impressão seguinte, vai ser bom para você. A pessoa fala, você não está indo junto, vai ser bom para você. E aí vira um cabo de guerra do fracasso. O cabo de guerra do fracasso funciona assim. Eu podia fazer mais, eu podia render mais, mas como não me pagam mais, por que é que eu vou fazer mais? Do outro lado, quem paga, nós podíamos pagar mais, nós podíamos promover mais, mas como não vemos mais resultado, por que é que nós vamos pagar mais? E nesse momento viram esse cabo de guerra, todos puxam e todos perdem. E quem mais perde? O cliente. E o cliente perde, e aí ele fica frustrado e ele começa a procurar outros meios que não existe essa frustração, que é, de repente, comprar de alguém que ele não conhece, de um produto duvidoso, de um outro lugar que não é a cidade, porque simplesmente faltou aquele elemento de conexão, de confiança. Nós fazemos negócio com quem nós confiamos. E essa é uma frase importante. A gente compra de quem
nós confiamos. E existe hoje, na realidade, não se pode negar a realidade. E nós temos hoje no comércio uma realidade muito triste de ver, às vezes, é que um momento que poderia ser considerado um momento mágico se torna um momento trágico quando há um mau atendimento. Especialmente quando é um presente que você ganhou, que vai trocar e tem uma vendedora ou um vendedor que atende mal a pessoa. E a gente conhece alguns casos assim na região. Isso preocupa. Falta de preparo, Cláudio? Total falta de preparo. É interessante, na visão da falta de preparo, que o cliente não é preparado para comprar. E se você coloca um profissional de vendas que não é preparado para vender, é uma confusão. E você vai Gasolina vivenciar essa confusão assim, ó. A pessoa chega numa loja de calçados, vamos fazer essa cena, faz a cena. A pessoa, comprador, chegou numa loja de calçados. O que tem lá? Calçados. Né? E chega o vendedor, pois não. O que o senhor quer? O que o senhor quer? A confusão é tão grande que a pessoa que recebe a pergunta fala, só estou dando uma olhadinha, ainda não sei. Padrão. Né? Ou seja, você começa a perceber que a compra não é em função do produto, é em função da pessoa que ela se conecta. Verdade. Por isso que tem vezes que você sai da sua casa para comprar algo e você não compra, e tem vezes que você sai para sua casa, sair para comprar, para não comprar e compra. E compra. E por quê? Porque você achou uma pessoa no caminho que deu para você uma orientação e gerou uma conexão. Exatamente. E aí você vai falar, mas isso não estava programado? Sim, estava programado em algum momento. Quando existe uma pessoa preparada, ela antecede a oportunidade. Sensacional, hein? Então aí, por aí, você já tem uma noção de como vai ser o nível da palestra de hoje, que começa daqui a pouco, ao vivo, aqui no auditório principal da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim. Cláudio Luvisotti, ao vivo no Assim 360, ao meu lado, o presidente da associação, Nelsinho Teodoro. Que categoria, Nelsinho? Olha, realmente é um dos melhores palestrantes que nós já trouxemos aqui. Tem história com a associação. Lá no começo, quando a gente não tinha nem cadeira no auditório, ele já vinha fazer suas atividades aqui. O Zé Antônio Scomparini sempre gostou muito. Sim. E agora que a gente voltou, eu falei, não, é o primeiro, acho que foi uma das primeiras palestrantes maiores que nós trouxemos, foi ele. E é muito bom ouvir o jeito dele falar, porque a gente consome. O último palestra, eu me lembro até hoje, ele falou 2 horas, o pessoal queria ir no banheiro, mas ninguém levantava, torcia a perninha ali para ouvir. Exatamente isso. Agora, Cláudio, para a gente finalizar, para quem está nos assistindo, como é que se desperta uma veia vendedora numa pessoa? Qualquer pessoa pode ser um bom vendedor? Qualquer pessoa que deseje pode ser um vendedor. Agora, o que é importante nessa análise? Vendedor tem que gostar de dinheiro. É boa. Vendedor tem que gostar de dinheiro. E dinheiro de uma forma, claro, honesta, justa, tanto que não existe nada que motiva mais quem trabalha em vendas que é dinheiro. Com toda certeza. E por quê? Porque o dinheiro que você ainda não tem exige você se transformar numa pessoa que você ainda não é, mas que você tem potencial para isso. Então, quando um homem de vendas, uma mulher de vendas, que tem esse apetite pelo crescimento, pelo autodesenvolvimento, pela capacidade de viver uma vida ainda não vivida, de realizar sonhos ainda não sonhados, ou seja, dar esse degrau, esse salto na realidade da vida, ele vai perceber que não é fazendo o que está fazendo. Ele vai precisar algo a mais. E se tem alguma coisa que mexe com a estrutura psicológica de quem depende de levar tapa, de quem depende realmente aí do sucesso, a troca realmente da rejeição, da dor, do perigo de uma estrada, da distância da família, é alguém que vê realmente um pote de ouro que vai dividir com os seus, mas não pelo efeito só do dinheiro, o efeito da pessoa transformada que teve acesso a isso. Autocrescimento. Exato. Então, vendedor de alta performance, ele tem que ser ambicioso, ele tem que querer mais. Ele pode se contentar com o que tem, sim, mas não acreditar que isso é o limite. Ele pode, ou seja, ele deve ter essa consciência de crescimento. E por um detalhe, quando ele cresce, todos ao seu redor crescem.
Agora, o fator de encolhimento está na falta de atitude. Na falta, aqui é sempre assim. Foi interessante falar isso daí. Zona de conforto. Uma vez eu fui fazer um evento, antes de chegar em Mojimirim, Olha. numa associação. Eu fiz uma primeira associação comercial, fui numa segunda associação comercial, numa outra cidade, e ali o presidente chegou e falou assim, olha, aqui na nossa cidade você não vai vender nesse preço o seu treinamento. Ninguém compra nesse preço. Definindo. Se eu fosse um vendedor que aceitava ou não ir embora e colocava o sonho debaixo, né, do colchão, talvez eu não estaria aqui com vocês hoje. Eu agradeci ele e, com certeza, foi a melhor instrução da minha vida. Porque eu saí dessa associação comercial e eu vim aqui em Mojimirim. E aqui em Mojimirim me pagaram para fazer isso. Excelente. Muito bom. Aqui, a Associação de Mojimirim tem essa qualidade de reconhecer quem tem qualidade, viu? Aqui essa associação tem essa qualidade. Vale muito. Inclusive, eu posso falar agora, né, Nelson? Né, porque eu tinha uma foto da Associação Comercial de Mojimirim, isso em 2004, 2003. Né? O Nelson já estava nativo ali, né? Recebeu eu no escritório dele, na agência, né? E eu tinha uma foto porque eu tinha um orgulho das outras associações comerciais, falar assim, ó, eu entrei em Mojimirim. E é uma coisa tão fantástica, né, que a Itapira, não, já fez Mojimirim, né, na época o Rubinho em Mogi Guaçu, não, ele fez Mojimirim. Então, eu tenho um carinho especial e uma coisa grandiosa de ver em Mojimirim é que a associação comercial é muito ativa, é um presente para o associado, todo o movimento da associação comercial. Eu já parabenizei muitas vezes o Nelson, né, por essa continuidade, por essa iniciativa também aqui, né? Ou seja, o Mojimirim sempre foi uma referência. E o Nelson aqui, junto com a nova editoria, está resgatando isso daí, inovando, sendo disruptivo. E eu falo, eu gostaria muito que a minha associação comercial tivesse com uma programação dessa, viu? Muito bem. Cláudio Luvisotti, ao vivo no Assim 360. Ele é autor de vários livros, ele é pesquisador, ele é palestrante, ele é consultor. Como é que você consegue sincar tudo isso? Como é que você consegue sincronizar tudo isso, Cláudio? É natural. É natural. E por que é natural? Porque quando você se apaixona por aquilo que você faz. A tendência é só crescer, né? Ou seja, eu conto histórias que eu vivo. Então, o arcabouço desse baú é conhecimento de causa. Então, é claro que os livros, a escrita, me dá organização, me dá visão. Né? Só que quando você vai lá na empresa, no chão de loja, na pessoa que sujou a mão para poder levantar a porta, né? Dá aquele momento do dia que não vem ninguém, e aí você fala, não vou fechar a conta, é imposto, é pessoal, é fiado, é crediário, é juro. Então, gente, é simples. No dia a dia se forja o grande empreendedor. E eu não teria essa autoridade para falar hoje se eu não estivesse vivendo junto com o empresário. Isso daí me dá uma certa tranquilidade de saber que o verdadeiro mestre é o empresário. Ele tem que ser malabarista, ele tem que ser contador de história, ele tem que ser psicólogo. Às vezes ele mesmo é o médico, ele se medica para poder aguentar. É um profissional acima de qualquer outra curva, de qualquer outra informação. Então, você que é empresário, você não tem quem está falando isso para você, receba meus parabéns. Sabe, ser empresário é conseguir dormir com barulho, é conseguir sorrir quando você sabe que as coisas não estão bem, é você alegrar a família sabendo que você está numa curva delicada. Segurando o rojão. Exato, ali. E você não tem um psicológico para isso. Isso não aprende em faculdade, isso não aprende em escola. Exatamente. Isso daí é o dia a dia, é muito Deus na causa, é a sua fé, né? E é um conjunto de situações que só quem nasceu para isso mesmo poder aguentar essa pressão. É muito amor no que se faz mesmo, né? Com certeza. Eu vou cortar você um minutinho, vou pedir licença, que as pessoas já começaram a chegar. O auditório já está começando a lotar. Já começando a ter gente lá. Eu acho que os melhores lugares já estão ocupados. Eu acho que sim. Então o Cláudio vai para lá agora e vai entrar ao vivo. Eu vou pedir licença aqui, porque eu vou lá preparar para o Cláudio enquanto ele se despede. Perfeito. Porque eu
360 continua. Continua. Cláudio vai para a nova sala, vai para o auditório e a gente continua aqui, certo, E né? a gente continua aqui, a gente vai entrevistar daqui a pouquinho também o psicólogo, entre outras atividades, o psicólogo de esporte Marcos Timbó, que tem uma pauta maravilhosa também que vai ajudar muita gente. Bacana. E não esquece de falar para ele que nós vamos fazer a Olimpíada dos Trabalhadores, a Olimpíada Importantíssimo, dos Trabalhadores importantíssimo. em Mojimirim, junto com o GB. Exatamente, Vamos é isso fazer aí. esquema. Gente, muito obrigado pela atenção. Eu me despeço de vocês, mas o Luvisotti ainda tem algumas coisinhas para falar. Tem o encerramento dele ainda. Valeu, presidente, muito obrigado pela sua presença aqui, pela ajuda, viu? Nelsinho Teodoro aqui ao vivo com a gente nos estúdios. Cláudio, agora manda aquela mensagem especial para quem... Aquela mensagem especial que você guardou para a palestra. Manda ela aqui no 360. Nossa, são muitas mensagens, mas a mensagem que eu gostaria de colocar aqui primeiramente, antes de qualquer ação que você for realizar, pense nos teus, sim, seu círculo íntimo. As pessoas que às vezes são anônimas, as pessoas que não aparecem, né, nos holofotes, de repente não aparecem na foto que você está, mas que foram as responsáveis pela sua estrutura, pela sua capacidade, pela seu protagonismo, pelo seu trabalho. Eu estou aqui, mas não estou sozinho. Tem entes queridos, eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho meu filho, eu tenho uma família grandiosa. E se eu estou aqui é porque eles me dão sustentação de estar aqui. Uma pessoa que sai de casa sem destino, normalmente é uma pessoa sem família. Agora, toda pessoa que tem uma família, ela sai de casa com um destino. E esse destino seu, você vai levar o melhor de você para as outras pessoas, porque você vai ter que retornar. E quando você retornar, você vai chegar com toda a sua colheita, você vai chegar com todos os louros, com toda a honra, com toda a glória, mas lembrando sempre para dividir com aqueles que estiveram com você e estão com você. Então, essa que é a mensagem. Não precisa de palestrante motivacional para te motivar. É só você olhar nos olhos do teu filhinho, da tua filhinha, da tua esposa, do teu papai, da tua mamãe, dos teus irmãos. Você já vê aí que tem um fardo louvável, não para carregar, né? Mas é um peso da sua responsabilidade para poder lembrar realmente quem você é. É isso. Cláudio Luvisotti ao vivo no Assim 360. Ele é natural de Leme, viu, gente? Aqui do ladinho da cidade de Mojimirim. Muito obrigado, Cláudio, pela sua predisposição de ter vindo mais cedo para cá para falar com a gente no Assim 360. Olha, emocionante. E terminando aqui, eu vou lá assistir sua palestra também. Oh, que honra. Obrigado, Lair. Um abraço, Mojimirim. Muito obrigado à Associação Comercial e Industrial de Mojimirim. É ótimo estar com vocês. E ele vai estar outras vezes aqui na Associação Comercial, porque o Cláudio Luvisotti tem o green card da Associação Comercial de Mojimirim, viu? E ele vai estar de volta aqui. E se você não puder acompanhar a palestra hoje, haverão outras oportunidades também para você acompanhar e ficar por dentro de tudo o que acontece. É o Assim 360, o informativo da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim e um giro por todas as cidades para a gente trazer para você associado. E para você que ainda não é associado, as principais informações da Associação Comercial e Industrial. O Nelsinho, o presidente, estava aqui com a gente, ele já deu uma prévia. Eu quero só lembrar aqui para as pessoas que no próximo dia 3 de março nós teremos o Assim Mulher, a empreendedora empresária, um espaço reservado para você, já está disponível lá a inscrição no site da Assim. Entra lá e garanta já a sua inscrição. Vem aí também a palestra Saúde Mental Corporativa e no próximo dia 26, uma palestra gratuita, 5 etapas de vendas com a Cristiane ao vivo aqui também na Associação Comercial e Industrial de Mojimirim. Agora, eu quero convidar você para este sábado estar com a gente no centro de Mojimirim, na Praça Rui Barbosa. Nós estaremos lá com a equipe da Associação Comercial e o grupo Samba Fã, também ao vivo, trazendo para você muito samba, um grito de carnaval, alegria e muita disposição para você e para toda a sua família. Então chame os seus amigos, leve a família, traga as crianças, tem diversão para todo mundo no Samba Fã, no Samba em Mojimirim, no centro. É a bateria no centro, na verdade. A bateria no centro, ali na Praça Rui Barbosa e na Rua 15 de Novembro. Traga sua família, chame os seus amigos, vem participar dessa com a gente, porque é um evento muito bom e eu tenho certeza que você também vai gostar. Nós já fizemos uma primeira edição e que foi um sucesso total.
no centro de Mojimirim. Está aí nas redes sociais, dá só uma olhadinha lá e aí você vai poder acompanhar de perto e ao vivo, sem perder nenhuma oportunidade para este evento que acontece no sábado. Eu estarei lá também e a gente se encontra lá. E ao vivo aqui eu estou recebendo nesse momento um grande amigo, um grande profissional, psicólogo da cidade de Mogi Guaçu, Marcos Timbó. Ele é especialista em terapia cognitiva, comportamental, psicólogo do esporte. Vai explicar como é que funciona isso. Será que ele corre atrás do bandeirinha lá e vai, calma, doutor, calma, professor, calma, acalmando, aconselhando? Como é que será que funciona a psicologia do esporte? Ele também é professor, palestrante e uma pessoa maravilhosa. Timbó, boa noite. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui no Assim 360. Eu que agradeço o convite. Eu nem sabia que eu tinha tanta qualidade. Né? Tem com certeza. Tomara que minhas filhas estejam vendo. Quem conhece o Timbó sabe do que eu estou falando. E outra coisa, ele tem uma Brasília impecável. É placa preta já, não? Não. Mas merece, hein? Não, vai manter para manter do Paraná, né? Que é essa a ideia, que é manter verdade. a mesma placa original do Paraná. Bacana. Vamos lá, Timbó, vamos falar um pouco sobre saúde mental. A gente tem acompanhado nas redes sociais, a gente tem visto que as pessoas têm um comportamento que às vezes nos assustam. Não sei se é excesso de ansiedade, eu não sei como é que eu qualificaria isso. Eu vou abrir aqui já com um exemplo bem forte, o caso da tragédia lá com o cachorro-orelha, né, que aconteceu no litoral, em que adolescentes estariam supostamente envolvidos com o espancamento e a morte desse animal, que causou uma comoção nacional. Né? Eu acho que não tem alguém que não ouviu falar desse caso. Como é que a psicologia, como é que o psicólogo vê tudo isso, Timbó? Hoje, esse mês em especial, né? Janeiro Branco, eu fiz bastante palestra. Semana passada eu estava aqui em Mojimirim, numa fazenda, eu acho muito legal eles me chamarem, na estiva, em uma empresa grande. E tudo que eu vejo de saúde mental, e toda vez que eu sou chamado para falar, o grande boom, ou o grande nome que a gente pode dar para isso é o bendito do equilíbrio. Acho que hoje a gente está muito exagerado com as coisas, hoje tudo, parece que adolescente é comum, 8 ou 80, amo ou odeio, né? Isso é normal, mas adultos com esses pensamentos, não estou justificando o ato, nem defendendo, não, mas eu estou falando assim, como que isso toma uma proporção gigantesca, como é que a gente está hoje, toda palestra que eu vou falar, com eles, eu mostro para eles como tudo na vida. Se eu for, por exemplo, eu corro, eu tô metido a corredor agora. Recentemente fiz uma maratona, estou metido a corredor. Hoje 15. Eu estou recebendo tanto boleto que eu estou começando a começar a correr também. Viu? Hoje 15 para 5 da manhã eu estava correndo. 15 para 5 da manhã eu estava correndo. Bacana. Só que se eu correr todos os dias, o que vai acontecer com isso? Provavelmente eu vou lesionar e vou machucar. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. A saúde mental, ou a gente ter uma saúde mental, não é a gente não ter problemas. Ter problemas faz parte da vida adulta. Eu até brinco com a minha filha de 15 anos. Aproveito quando os boletos não estão chegando no seu nome. Quando começar a chegar no seu nome, vai ficar bem mais interessante. Mas é o equilíbrio das coisas. Então, hoje eu vejo que é muito dramatizado, hoje leva muita ferro e fogo, hoje, sabe, a gente aprender a levar a vida com leveza. Problemas a gente vai ter. Hoje, 80% das pessoas que eu atendo na clínica, geralmente é crise de ansiedade. Ansiedade. Expectativas muito grandes, comparação com a internet, acaba comparando um mundo que não é real. Ali um corte. Eu vou encontrar com você num restaurante, a gente vai postar uma foto, eu e você dando risada. Eu não vou falar, nossa, ela me encheu, ficou contando os problemas dele, eu de folga. Não. Ninguém vai postar um mau humor, né? Isso, mas eu acho que essa questão do equilíbrio, a gente achar o equilíbrio, as pessoas se ajustarem à situação, criar situações, conviver com pessoas que te incentivam. Sim. Ou você também é um incentivador das pessoas. Eu tenho uma frase que eu uso na minha cabeça que eu recebi de um senhor, eu tive uma aventura de ir a pé daqui para o Paraná. Uau. E aí foi um amigo meu, o Rafininho. E nesse caminho a gente encontrou um senhor que foi socorrer a gente. Ele falou um negócio que mudou, que eu não aprendi nem na psicologia. Ele fala, não é problema meu desde que eu não fique sabendo. Depois que eu fiquei sabendo, se tornou um problema meu. Então, o quanto que a gente facilita a vida das pessoas, o quanto que a gente consegue ser produtivo mesmo no dia a dia com os problemas. O meu dia, ou que é todo mundo que trabalha com psicologia, é o dia inteiro ouvindo problemas. Só quando eu vou para casa eu vou ter que ouvir a fofoca da Gabi de 15 anos. Esse é o mundo dela. Perfeito. Então, quanto que isso me afeta? Hoje eu vejo que as pessoas, todo mundo na internet, todo mundo na rede social, e também acha que tem que ser um mundo Disney. Todo mundo acha que aquilo lá é real. Todo mundo acha que tem uma perfeição. Vejo os pais, você falou do esporte, eu vejo os pais, uma cobrança dos filhos que eles não conseguiram ser. Um pai gritando, um pai brigando na beira de um campo, projetando algo, ele nunca jogou bola.
Eu já atendi uma menina que ela lutava jiu-jitsu, que ela lutava com o olho fechado porque ela não gostaria de ver o pai dela gritando na arquibancada, que deixava ela nervosa. Só que ele nunca colocou um kimono. Uau! Então é uma crueldade com eles. Eu acho que o esporte tem que ser um elo de ligação para bem-estar, para saúde, mas nem todo mundo vai ser Neymar. Os pais acham que o filho bateu na bola diferente, fez um gol no sub-10. Bom, já nasceu o Neymar. Mano, eu já vou vender, eu já vou. Calma, não é assim. É para ele interagir, o lado social, para ele conviver com outras pessoas, para ele conversar, para ele saber que tem que perder. Sim. A gente está chegando num ponto onde as escolas fazem campeonato e dão medalha para todo mundo. Na vida não tem medalha para todo mundo. No pódio tem 3 lugares e o resto bate palma. Exatamente. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. E tudo bem, e faz tudo parte. Ó, é bem, quem me segue nas redes sociais sabe lá do Moisés. O Moisés é fantástico. Se eu não falar dele que eu estou enrolado. Eu tenho que arrumar um jeito de falar Alô, dele. Moisés, Ó, um abraço para você. O Moisés tem síndrome de Down. E o Moisés? Ah, o Moisés, eu conheço Moisés, ele. maravilhoso. Moisés, ele é influencer digital. Ah, ele é famosinho. É, famosinho. meu amigo, meu Amanhã às 9 horas da manhã eu estou atendendo ele. Se eu ganhar dele, se eu ganhar 2, 3 semanas dele em seguida e a gente posta, as pessoas me cobram no mercado porque eu ganhei dele. Falei, gente, só um jogo e eu quero ganhar Nós dele. estamos brincando, né? Mas olha para você ver só. E até as corridas, as coisas, se eu não postar, a turma, você parou de treinar? Puxa Então, vida. eu acho que Uma cobrança excessiva. a necessidade de agradar. O Albert ele chamava de pensamento enlouquecedor. É levar a minha vida pautada em cima do que os outros vão pensar. A gente nunca tem É controle. verdade, é isso mesmo. As gente redes sociais é bem isso, É né? isso. E na vida, em 11 meses eu perdi 19 quilos. E antes, quando eu estava um pouquinho mais fortinho na barriga só, eu recebia crítica dizendo que o vento estava entrando por baixo, daqui a pouco não ia ter camisa para mim, sabe? Essas brincadeiras, e tudo bem, eu não levo nem como constrangimento. Só que depois que eu comecei a emagrecer uma quantidade, as perguntas mudaram. Você está usando doente. crack? Você está Uau. doente? Você está usando Monjaro? Você tem um fornecedor para Monjaro. gente? Só que se entende, então nunca está bom. Por isso que tem que ser bom para a gente. Sempre existe um apontamento, um Sim, julgamento. Sim, por isso que tem que ser bom para mim. Tem que ser bom para mim. As minhas decisões, as minhas escolhas, aquilo que eu escolhi. Porque meu pai, porque minha mãe, eles fizeram o melhor. Pois é, Desbravadores. pois é. Desbravadores, eu gosto muito de lembrar isso. Meu pai às vezes compara, meu pai fala, eu gostaria de ser o pai que você foi para suas filhas, eu gostaria de ser. Que jeito? Outra época, outra convivência, Outra cobrança, né? outra liberdade. Outra dificuldade, né? O cara, ele trabalhava na Chiarelli, pegava uma bicicleta, o Itamaraty sem asfalto. Pô, como é que eu vou comparar se eu vou embora de carro? Pois é. Bem diferente da realidade de hoje, né? Bem. Então, eu acho que daí, e aí se a gente compara lá com algo legal, acho que a internet tem a ideia de pensar em possibilidades. Pô, o Alair, ele passeia com o cachorro dele. O Alair, ele faz um programa, tá? Pô, isso serve como motivação para me comparar. Não para mim falar, pô, minha vida é ruim. Porque se a gente parar para pensar, quantos anos dá? 48. 48, estou com 51. Se eu parar para pensar, hoje, com 51 anos, eu estou melhor que o melhor sonho meu com 17 anos. Eu já me peguei pensando isso também. Se eu voltaria no tempo, se eu pudesse voltar no tempo, eu morei aqui em Mojimirim até os 11 anos de idade, me mudei para Mogi Guaçu e já me peguei perguntando isso também. Eu gostei muito, tive uma adolescência muito boa, muito feliz, ali no Parque Cidade Nova, no Igaçaba, cresci lá com os meus amigos, com quem eu tenho contato até hoje. Mas peraí, parece que hoje a minha vida está muito melhor. Estou com o meu filho Davi, de 13 anos, estou com o meu filho Levi, de 6 meses. Nossa. A vida está muito melhor agora. Nós temos tecnologia, nós temos internet. Eu adoro as fitas cassete, mas não dá para ficar ouvindo fita cassete. É que a gente tem um mau hábito de ser muito saudosista, né? Que exato. Antigamente era melhor no quê? Hoje tem muito mais desgraça. Não é. Que hoje, se acontecer uma coisa lá em Belém do Pará, A gente fica sabendo 10 lá. segundos. Antes, aconteceu alguma coisa em Conchal, a gente não ia Como saber. aconteceu com o cachorro-orelha, a gente ficou sabendo no A ato. gente não saberia. Então, Acontecia na cidade vizinha, levava meses para a gente descobrir. sim, Conchal, a gente já não saberia se aconteceu alguma coisa nesse tipo. verdade. Ou qualquer. Então, eu acho que a gente filtrar tudo isso, saber filtrar o que é legal, o que é importante, a gente ter controle com os nossos filhos. Eu não gosto de falar que essa geração está perdida. Eu atendo pessoas encantadoras. Legal, Então, interessante. talvez falte um pouco mais de contato, um pouco de informação. Hoje você não sabe qual que é a matéria que o seu filho mais gosta, qual que é o professor que ele mais gosta, se ele não gosta de um professor, se ele é apaixonado em alguém na sala dele. A gente não tem.
Então, qual que é esse contato que a gente está tendo? Qual que é essa convivência que a gente está tendo? Acho que na história, a nossa geração como pais vai ser lembrado porque hoje uma criança de 6 anos escolhe o que o pai quer comer num cardápio. Como é que funciona um negócio desse? Ele não quer ir com blusa porque pinica ele. Uma criança de 6 anos não sabe o que é frio. Exato. Vai fazer mal para ele. Então, Exato. o não vai continuar o mesmo para os seus 2 filhos. O mesmo não que você tomava no Igaçaba, no Parque Cidade Nova, é o mesmo não. Perfeito. A diferença é que hoje você vai ter que justificar por quê. E tudo bem. Seu filho não vai, mas por que eu não posso? Mas por que eu não posso? Mas falando, por que eu não posso? Mas por que eu não posso? E vai argumentando contigo. É mas verdade. cadê a sua função de adulto e argumentando? Aí, se ele questiona alguma coisa, ele não pode falar, pô, ele pode, que eu quero que ele seja assertivo com a vida dele. Perfeito, é isso aí. Está no caminho certo, né, Timbó? Exato. Eu acho que nós somos agraciados, nós somos privilegiados com algumas coisas, avanço da tecnologia, avanço da saúde. Olha quanto que a gente vive hoje. Pois é, eu trabalhava em rádio muito cedo e era muito difícil a gente conseguir tocar uma música. A gente tinha que ter disco de vinil, você tinha que fazer rádio escuta, gravar na fita cassete para poder tocar. E hoje a gente tem uma tecnologia que facilita muito a qualidade do áudio e do vídeo. Nós estamos transmitindo aqui para 3 plataformas, que é YouTube, Facebook e Instagram, e nós não precisamos de um transmissor, nem de uma antena, nem de uma licença da Anatel para fazer isso. Então, eu vivi tudo isso. Então, hoje eu vejo que a tecnologia favorece muito. Mas as pessoas ainda têm um pé preso no passado, né? Eu conheço pessoas que parece que estão lá em 1994 ainda. Tem o mesmo comportamento, a mesma atitude, não casou, não desenvolveu, não teve uma progressão. O que acontece com essas pessoas, Timbó? Eu acho que a pergunta é assim, ele é feliz assim? Porque, assim, Com certeza. Então, porque se eu falar assim, felicidade, eu comecei a correr, eu fiz uma maratona, eu sou feliz. Então, todo mundo que correr vai ser feliz? Não. Perfeito. Felicidade é muito subjetiva. Eu não gosto muito dessas pessoas que vendem 5 passos para ser feliz. Perfeito. Como é que a gente vai definir felicidade? Felicidade para a Beatriz, ela se formar esse ano psicóloga. Felicidade para a Gabriela, um iPhone novo. Felicidade para o meu pai, talvez umas 300, 400 gramas de mortadela, 10 pãezinhos, uma coca e tomar café com os andarilhos. Maravilhoso. Felicidade para o meu pai custa R$50. Então, o que é felicidade? Pois é. Eu sempre dou esse exemplo para dividir, porque acho que sempre a pergunta é assim, eu fiquei 20 anos na Malha, então eu me incomodava com aquilo, que eu imaginava que a vida lá fora estava acontecendo. Felicidade para mim é conhecer pessoas. Hoje a psicologia me proporciona isso, mas eu tenho amigos ainda que estão lá na mesma função, no mesmo lugar, mas se eles são felizes assim? Perfeitamente. Eu acho que é isso, que a gente querer colocar todo mundo em caixas que a gente acha, fulano não é feliz fazendo isso, fulano não é feliz naquilo, fulano... Acho que a gente descobrir qual é a minha, e talvez isso seja momentâneo. Talvez felicidade, para mim, hoje a psicologia, eu me considero um cara feliz com psicologia, conheço pessoas, esperando pessoas passarem em vestibular em medicina, pessoas se formando em medicina, que passaram comigo. Só que daqui a uns anos eu descubro que isso não é felicidade para mim. Tudo bem, a gente tem o poder de trocar. Porque assim, vamos imaginar, esses dias eu fui fazer uma palestra para nossa amiga, para a Fernanda da Artigiane, fazer uma palestra, e eu fiz uma conta lá, depois eu fiquei meio com aquilo na cabeça, porque assim, se um brasileiro vive em média 75, 80 anos, eu já passei da metade. Eu tenho 25, e desses 25, 1/3 eu vou passar dormindo, então eu tenho 17 acordado. Eu falei, caramba, meu Deus, está indo muito rápido. Essa é o meu receio comigo, eu sempre deixo muito bem claro no final das palestras, eu estou preocupado com o que eu vou proporcionar para mim nessa história. Sim. Porque um dia eu vou ser um diagnóstico, um dia eu vou sentir uma pontada, e aí valeu a pena esse trajeto, esse percurso? E isso tem que ser felicidade. Se o cara falar assim, eu sou feliz morando com meu pai e com a minha mãe, com 50 anos, tomo café com a minha mãe, eu almoço com a minha mãe, sabe, tem uma ouvindo fita cassete. Isto. Tem uma música sertaneja lançada, uma dessas duplas novas, não vou lembrar. E ele falou que a vida é uma loucura. Ele fala que a vida é uma loucura. Ele corre, faz um monte de show, se mata para lá e para cá, longe da família, para ele ter um sítio na beira do rio. E ele mantém tudo isso aí, paga um caseiro para cuidar, para daqui a uns anos ele ter a vida que o caseiro tem. Uau! Ele está se matando, correndo atrás para ter a vida que o caseiro tem. Talvez uma pessoa que trabalha com pouco, que tenha pouco... Esses dias eu estava descendo a Padre Jaime e passei lá um cara muito simples descendo a Padre Jaime, saindo de uma borracharia com um calendário. E ele mostrando as fotos para outro cara aleatório, pelo jeito que ele conheceu ali, e mostrando, falando, eu tinha passado a correr, estava passando, falando, olha que lugar lindo, olha que lugar maravilhoso, olha como é que deve ser lá.
Cara, ele estava feliz com o calendário e tem pessoas que eu atendo que já foram nesse calendário no lugar. Então, e não quer dizer também que todo mundo simples, humilde vai ser nadando em feliz. felicidade, né? Isso, mas você entende? São momentos, a gente tem que lembrar que felicidade são momentos, Momentos. no dia a dia são coisas ruins, isso é a vida adulta. E de repente você está numa rotina do dia a dia, levando seu filho para a escola e está sendo feliz naquele momento. Cara, tem um filme, A vida está se passando ali. tem um filme na Netflix, um filme japonês que fala Dias Perfeitos, de um cara que limpa banheiro. Uau. E ele se encanta com o balanço das árvores, com a perfeição dele limpando um vaso. Sensacional. E o que que a gente tá, o que que a gente precisa? Então eu até brinco com meus amigos falam, vamos lá para ver o pôr do sol lá, não sei aonde, lá, vamos lá em Santo Tomé das Letras. Eu falo, não espalha não, é o mesmo sol daqui do Iguaçu. Você pode ver do Morro Vermelho, você pode ver da Serra Dourada. Você entende que está aqui? Então, se felicidade para mim, se paz para mim é sexta-feira no bar tomando uma cerveja, se felicidade para mim, tem alguma coisa errada no seu dia. Exatamente. Então, acho que quando a gente consegue achar esse equilíbrio, e eu tento até mostrar para os adolescentes que eu atendo, que os pensamentos deles, por serem tempestivos, tanto 8 ou 80, eles aprenderem com isso. Meu dia foi ruim. Eu falei, cara, você estuda um puto no colégio. Você estuda num colégio fantástico. E talvez, só talvez, eles não tenham noção disso, porque a gente não ensinou. Esses dias eu dei carona para um menino que eu atendo, falei, você está indo lá para... Eu estou passando no shopping, falei, eu estou indo almoçar, eu te levo. E passou um cara de bicicleta, eu perguntei para ele, sabe quanto esse cara ganha? Ele falou, não. Eu falei, menos que a mensalidade do seu colégio. Ele falou, você está de brincadeira? Eu falei, Como é que vive? Pois teimoso. De teimoso. Mas ele não sabe, isso não é o mundo dele. E isso não quer dizer que ele é um ruim porque ele tem dinheiro, quer dizer que ele tem privilégios, mas a gente não explicou. Exatamente. Então, acho que falta muito para a gente repertório. Repertório. Repertório de agradecer, repertório de... As coisas simples, né? Enxergar as coisas simples no dia a dia, né? O que você falou da música, hoje é encantador. Eu ficava esperando num rádio, cara, uma música que alguém tinha ligado, pedido, e no meio da música o cara falava. Eu tinha gravado aquilo. Não sei por que vocês faziam isso também, eu não consigo. Eu também não sei, era um nicho profissional, todo mundo fazia, a gente fazia igual. Já tomei muito xingo por isso já. Eu sou apaixonado por aquilo. É. Eu acho encantador. Acho que você vê, eu tento participar todo dia. Sim, eu gosto de rádio. Eu gosto de rádio que fale, com pessoas falando. Eu não gosto de rádio com música, eu gosto de rádio com pessoas falando. Eu gosto de ouvir como você, pessoas que têm conteúdo para falar. E a rádio para mim é isso. E rádio que toca música, na minha época, era bem diferente dos dias de hoje, né? Mas tem essas diferenças, sim. O nosso tempo está acabando, eu quero que você explique como é que é a psicologia do esporte. Você é psicólogo do esporte, explica para a gente como é que funciona isso. Eu atendo alguns atletas, alguns adolescentes, alguns adultos no esporte, né? Acho que o maior também, dentro do desafio do esporte, é criar esse controle com a ansiedade. Legal. Tem uma expectativa. Vou imaginar um cara profissional que faz aquilo desde os 11 anos e chega numa final. Aí ele faz aquilo muito. Quando aparece para mim muito isso, ele treina muito bem, chega no jogo, ele fica muito nervoso. Sim. Então o grau de expectativa que ele está colocando sobre aquilo é muito grande. Então geralmente dentro da A expectativa dele ou das pessoas em cima dele? desapontar as pessoas, né? É dele então a expectativa? Porque dele. assim, vamos imaginar, eu posso fazer um jogo lá, futebol, onde é mais comum. Eu jogo bem, eu tenho que terminar aquilo lá feliz com aquilo que eu fiz. Porque assim, vamos imaginar, a bola pode vir do jeito que eu não imaginei, o campo não pode ser o que eu imaginei, eu dependo mais de você como meu adversário, talvez você está no dia melhor que eu. E como que eu vou decidir? Você pode errar, né? Bom ou ruim? Então, geralmente, para mim, vem muito isso. Dentro da clínica que me busca, os pais que me buscam para atender os filhos, é isso. Ele treina muito bem, mas no jogo ele fica nervoso. Ele treina Puxa muito... vida. É bem comum atender esses casos. Então, a psicologia do esporte, como a nossa região é muito pequena para isso, acaba tendo uma demanda muito pequena. Mas ainda eu atendo gente pela internet, fora daqui, eu estou atendendo agora um goleiro de Pouso Alegre, atendo um que está em Taiwan. Então, Bacana, É legal. a vantagem da tecnologia, poder atender. E como é que a gente faz para seguir o Marcos Timbó nas redes sociais? Passa aí para gente. Tá lá, tem o pessoal e o profissional, pode procurar os dois. No Instagram primeiro. Marcos Timbó. Marcos Timbó no Instagram? Deixa eu procurar aqui. Marcos Timbó. Tem 2 perfis lá, é isso? Tem 2. Opa, é Timbó, não é Timbó. Não, Timbó. Marcos Timbó. E Timbó é sobrenome, mesmo apelido, Marcos? Apelido da época da Mali.
Apelido da Mali? Tinha uma novela que passava. Tá brincando, Tinha uma sério? novela que passava lá, chamava Fera Ferida, e tinha uma Taliba Eu Timbó. lembro da Fera Feria. Aí entrei para trabalhar na primeira semana, o cara lá, o Pior que parece. Luiz Ederaldo, falou. Pior que parece, tá aqui. Parece Paulinho Baterista, conhece Paulinho Ah, Baterista? o Paulinho Baterista, parece também o Paulinho Batera, parece, E realmente. aí ele falou assim, nossa, ele é a cara da Taliba Timbó. Aí morri aquele dia. Inclusive, a primeira vez que eu vi uma palestra sua foi lá na faculdade para o pessoal do Ceprocer. Você estava falando lá com o pessoal do Ceprocer. E a hora que eu entrei, eu bati o olho em você, eu pensei que era o Paulinho Batera. Eu falei, o Paulinho Batera falando? O que ele está falando aqui? Aí que o Paulinho, a gente conhece, ele toca, né? E aí eu vi que alguém te apresentou depois e falou, não é o Paulinho Batera, mas realmente parece. O Paulinho tem uma história maravilhosa. O Paulinho, encontrei com ele, estudamos uma vida inteira junto, sempre em salas separadas. A gente tem 10 dias de diferença de nascimento. Uau! E ele é nascido aqui no Iguaçu e eu no Paraná. Puxa vida. E aí ele falou, cara, eu já acostumei. Porque ele falou que às vezes está tocando e o cara fica olhando, cutucando. Ele falou, lá vem um cara que conhece Timbó. Aí ele pede 5 minutinhos, o cara vem. Falou, não sou, irmão, não As conheço. coincidências da vida. E se acontecer alguma coisa de errado, bagunçar, é o Paulinho, né? Então, agora Tá certo, sempre tem alguém para botar a culpa, né? Timbó, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu vou deixar a porta aberta para você voltar outras vezes, porque eu sei que você tem muitos temas, inclusive para apresentar aqui para a Associação Comercial de Mojimirim, no Assim 360. E você que está acompanhando aí, é só seguir o Timbó nas redes sociais, porque a internet tem muita coisa boa, viu? E a gente está lá também. Certo, Timbó? muito obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença, viu? Conte sempre. Forte abraço. Pessoal, o Assim 360 fica por aqui. A gente volta na quinta-feira, Renato. Se tudo der certo, né? Se o Renato deixar. Ele deixa, ele é bonzinho. Na sequência, você vai acompanhar ao vivo aqui nas redes sociais da Assim a palestra com o Cláudio Luvisotti, Vendendo até em Pensamento. Tchau, pessoal, e até semana que vem.